Irão completar-se amanhã 6 meses desde que o atual governo iniciou funções. Os resultados objetivos desta governação são esclarecedores e constituem para os portugueses um motivo de justa preocupação com o futuro. Em apenas 6 meses, e ao contrário da expectativa que foi criada pelo governo, não apenas se deterioraram, como se inverteram mesmo, praticamente, todos os indicadores relevantes de progresso que o país foi registando desde que iniciou a recuperação económica, nomeadamente desde 2014. De facto, a generalidade dos indicadores fornecem-nos dados negativos. Os principais indicadores de confiança caíram também, e todos os meses, os indicadores coincidentes de atividade económica. Os dados relativos à economia, bem como ao emprego, apresentaram-se consistentes com estas indicações. Segundo o INE, no primeiro trimestre deste ano, a economia quase estagnou em relação aos últimos 3 meses do ano passado e, em termos anuais, comparado com o primeiro trimestre de 2015, cresceu metade da média europeia, quando até aqui crescíamos em linha ou ligeiramente acima da média europeia. Apesar do contributo positivo do consumo, o investimento caiu e as exportações interromperam um ciclo virtuoso que tinham iniciado vários anos antes. O objetivo de crescimento económico para este ano está totalmente comprometido e é já quase certo que teremos um resultado claramente abaixo do ano passado para o conjunto do ano, com tudo o que isto implica para as metas de criação de emprego e de melhoria de desempenho orçamental que são necessárias. Em consequência também disto, o nosso saldo externo começou a deteriorar-se, interrompendo um ciclo positivo de mais de 3 anos sem paralelo na nossa história democrática. Finalmente, e muito importante, no primeiro trimestre não apenas se agravou ligeiramente o desemprego, como, sobretudo, a economia viu destruir mais de 48 mil postos de trabalho, depois de, na parte final de 2015, se ter visto a destruição de quase 14 mil postos de trabalho. Por outro lado, a percepção externa sobre o que se passa em Portugal alterou-se radicalmente, penalizando as condições de financiamento do Estado. Em particular, as taxas de juros das obrigações portuguesas refletem já a maior desconfiança sobre a capacidade do Governo cumprir com as metas a que se propôs. Desde a posse deste Governo, a diferença entre as taxas de juros a 10 anos portuguesas e espanholas praticamente duplicou. E Portugal começou a distanciar-se de países por que tanto lutou por se aproximar, como é o caso da Irlanda, da Espanha e da Itália, e a ficar mais perto daqueles de quem se pretendia distanciar, como é o caso da Grécia. Isto, apesar da ajuda trazida pela política não convencional empreendida pelo Banco Central Europeu, que facilita a compra de dívida portuguesa e a descida das taxas de juro, e apesar da atitude de abertura e cooperação evidenciada pelas autoridades europeias. Em conclusão, os resultados negativos que se observam não permitem ilusões. São a consequência óbvia e previsível da estratégia errada seguida por este Governo e não será de esperar que o sentido negativo do resultado se altere se mantiver a mesma orientação estratégica em que se alicerça o Governo e a sua maioria. Este Governo, para se distinguir do anterior e satisfazer os equilíbrios e as exigências da sua base de apoio radical, quis afirmar-se como nunca tinha acontecido antes na sociedade democrática, desfazendo ou procurando e prometendo desfazer muito do que constituiu o esforço de mudança estrutural realizada nos últimos anos no nosso país, ao mesmo tempo que se propôs seguir um caminho arriscado para as contas públicas e para a credibilidade externa de Portugal. Ao ter escolhido este caminho, o Governo optou conscientemente por uma linha de retrocesso democrático que está a conduzir Portugal para o declínio social e económico e também para o declínio político. As reversões efetuadas ou em curso na área económica são um desastre. Nas concessões,
dos transportes urbanos de Lisboa e do Porto, onde se permanecerá na instabilidade gerada pelo abuso no exercício do direito à greve e se regressará às necessidades de dispêndio público exagerado. Na privatização da TAP, que há quase 20 anos se procurava resolver e que agora se deita pela janela fora por capricho político, com consequências financeiras graves para os contribuintes e possível instabilidade para a companhia. Na lei do arrendamento, onde se prejudicará a mobilidade e onde se penalizarão aqueles que procuram habitações para arrendar a custos mais baixos e se dificultará o investimento na reabilitação do edificado mais antigo. Na reestruturação do setor das águas, onde voltaremos a ver agravado o déficit tarifário e dificultada a sustentabilidade das empresas do Grupo Águas de Portugal, com prejuízo sério para os contribuintes. Na reposição de feriados e numa condução de política de rendimentos que não estão verdadeiramente ligadas a um compromisso estratégico no âmbito da concertação social e que estão perigosamente desligadas da evolução da produtividade da economia, agravando os custos à cabeça e deixando para depois qualquer avaliação no tocante aos efeitos sobre a competitividade da economia e a viabilidade das empresas que a suportam. Na reforma do IRC, pondo em causa as expectativas dos investidores e penalizando as empresas numa fase crítica de recuperação da economia. Na desastrada reposição das 35 horas no setor público, descontinuando o esforço de convergência com o resto do país que se tinha iniciado e penalizando o esforço fiscal dos contribuintes. Na subversão dos mecanismos de seleção e recrutamento dos dirigentes da administração pública, demitindo sistematicamente dirigentes nomeados por concurso e nomeando escolhas políticas, com o falso pretexto de querer imprimir uma nova orientação à administração, quando o que se procura de facto é agravar a sua partidarização e afetar a sua independência. Por outro lado, o fim dos programas Descentralizar e Aproximar, com os quais procurou responder a uma nova fase da reforma do Estado e da sua relação com as autarquias e com os cidadãos, suscita incerteza e gera desconfiança para o futuro. Também em políticas públicas tão importantes como a educação e a saúde, a reversão adquire formas de retrocesso democrático grave e, em alguns casos, como na educação, com a definição da rede pública escolar no básico e secundário, trata-se mesmo de uma regressão ao que julgávamos ultrapassado há mais de 30 anos, pondo em causa o rigor e a avaliação da política pública de educação, da qualidade de ensino e do nível de autonomia das unidades escolares. Estes 6 meses serviram também para recolocar Portugal no radar da desconfiança dos investidores e no palco das reprimendas europeias. E era este o governo que ia fortalecer a nossa voz na Europa. O taticismo e a manipulação intelectual que o governo tem vindo a fazer estão a ir longe demais e estão a deixar sequelas. Estes 6 meses foram um tempo de deterioração das condições democráticas da nossa vida política. Com a bandeira do diálogo e da concertação numa mão, o governo usou a outra para calar os críticos e mascarar a realidade. No Parlamento, a arquitetura engendrada pela maioria resulta sistematicamente no chumbo de propostas apresentadas pelo PSD e também pelo CDS. O diálogo não é mais do que uma fachada, porque este é um governo que capitula perante todas e quaisquer exigências das forças sindicais. Tem sido um governo refém dos seus próprios acordos nestes 6 meses. Enquanto isso, o interesse nacional fica por defender, como se tem visto na greve do Porto de Lisboa, porque o que tem importado ao governo é assegurar a sobrevivência desta solução governativa. Esta é uma forma de estar na política que, arrogantemente, rejeita quaisquer críticas. Não raras vezes, nos debates no Parlamento, se tem servido para que o Primeiro-Ministro fuja às questões que lhe são colocadas. Ainda hoje, estamos à espera que o Primeiro-Ministro responda às perguntas que o PSD há meses lhe enviou sobre a sua intervenção no caso do BPI. Neste quadro político, o ambiente democrático tem vindo, por isso, também a perder qualidade e a deteriorar-se. O tempo que temos à nossa frente deveria ser aproveitado com bom senso para arrepiar caminho e inverter esta estratégia seguida. Se os resultados mostram
que quem decide não está a decidir bem, então o melhor é ter a humildade de corrigir e decidir de outro modo. As escolhas que o Governo tem à sua disposição responsabilizam-no totalmente e os resultados do futuro dependerão da capacidade para reconhecer os erros hoje cometidos. Estou à vossa disposição. O Dr. Vasco Coelho, em direto à TV24, o senhor traça aqui um cenário negro, um balanço negativo destes 6 meses de governo. O Presidente da República não parece ter a mesma opinião e ainda hoje disse que seria desejável que o governo se mantivesse até às autárquicas e que houvesse estabilidade até ao fim da legislatura. Como é que leu estas palavras do Presidente da República? Bem, em primeiro lugar, quero aproveitar a sua questão para realçar que na declaração que fiz, não fiz nenhuma observação sobre a estabilidade política nem sobre crise política. Antes, pelo contrário, o que enfatizei foi a necessidade de responsabilizar o Governo e a maioria que o suporta pelas decisões que estão a ser tomadas e pelas consequências das políticas que estão a ser geradas. O Presidente da República está numa posição que não é partidária. Tenho dito isto reiteradamente. E, portanto, não vou fazer comentários sobre as observações do Presidente da República. O que quero dizer, no entanto, é que, em primeiro lugar, a sobrevivência política deste Governo não depende do apoio do PSD. A política que está a ser seguida por este Governo não tem explicitamente o nosso apoio e tem mesmo a nossa oposição. Isso não significa que nós desejemos qualquer crise política ou instabilidade política. Significa é que a transparência democrática exige que quem tem a responsabilidade pela condução da política económica e da política social não fuja às decisões que toma e não venha a imputar a terceiros as consequências das decisões que está a tomar. E isso, muitas vezes, é aquilo que parece que o Governo quer fazer. Jornalmente, candidato para as Notícias, eu queria perguntar-lhe, acabamos de conhecer os dados da execução orçamental, com o déficit a subir 56 milhões em relação a 2015, mas com a despesa a crescer menos do que estava previsto. Isto significa uma pergunta que é, apesar do déficit crescer, esta diminuição da despesa, tem a certeza, quando diz que os resultados são muito maus, que as contas não vão bater certo? Ou, por outro lado, não tendo a certeza, admite que pode ter de recuar neste discurso? Depois, queria perguntar, para falar a pergunta da minha colega, se o Presidente da República, em face do cenário que nos traçou da nossa realidade, não deveria ser mais comedido no que diz sobre os próximos, ou pelo menos pelo tempo que vai até às eleições autárquicas. Respondo já a esta sua última questão. Nunca comentei declarações do Sr. Presidente da República. Fosse do Presidente da República Cavaco Silva, seja agora do Presidente da República Rebelo de Sousa. Portanto, respeito sempre as intervenções que os Presidentes da República fazem e o Presidente da República Rebelo de Sousa deverá ser ouvido com atenção e deverá ser levado a sério nas intervenções que faz. E eu procuro sempre registar com muita atenção aquilo que ele diz. Mas não me sinto na obrigação de comentar as declarações do Presidente da República. Quanto às questões sobre o desempenho orçamental, a primeira coisa que eu creio que é importante reter é que os dados que aqui referi não são interpretações minhas sobre a realidade. São os dados que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Portanto, reportam-se à realidade. Não sou eu que gosto de a ver mais de uma maneira ou de outra. De resto, sou conhecido por ser, talvez, um irritante realista. Gosto muito de olhar para a realidade e de ver o que ela nos mostra. Ora, o que a realidade nos mostra é que a atividade económica está muito longe de estar em linha com aquilo que foi anunciado. Eu já não falo das previsões que o Partido Socialista fazia ainda no ano passado, falo das previsões que estão inscritas no próprio Orçamento de Estado. E tive já a ocasião de dizer que mesmo que a economia nos próximos trimestres, até ao final do ano, crescesse a um ritmo 5 vezes superior àquele que foi observado nos primeiros 3, o que não tem paralelo nas décadas mais recentes da democracia portuguesa, ainda assim a economia não cresceria senão 1,2%, contra 1,8% que o Governo prevê. Significa isto, portanto, como eu afirmei, me parece estar objetivamente comprometido
o objetivo de crescimento para o ano que foi fixado pelo Governo, ou que foi estimado pelo Governo. Isso tem consequências depois para a política orçamental. Porquê? Porque o Estado prevê arrecadar receita em função desse nível de atividade. Se, porventura, a atividade não ficar em linha com aquilo que é esperado, se ficar consideravelmente abaixo, então o Estado não vai arrecadar o mesmo nível de receita. E se isso não acontecer, mesmo que a despesa não aumente mais do que aquilo que está previsto, ficará mais déficit por cobrir na ausência de receita. Isto é tão simples quanto isto. Essa é a razão porque nos pareceu totalmente imprudente que o Governo, depois de conhecidos os resultados do último trimestre de 2015, mas, sobretudo, conhecendo os resultados do primeiro trimestre de 2016, tenha optado por não fazer qualquer ajustamento à sua estratégia económica e orçamental. E eu creio que, se continuar a prometer apenas para o ano corrigir o que devia corrigir em tempo, tornará ainda a situação portuguesa mais vulnerável do que está neste momento. Uma questão relativamente às várias considerações que fez sobre as condições de democracia nestes últimos 6 meses. Esperava que o Presidente da República também tivesse uma atuação referindo-se a essas situações específicas. Outra questão ainda sobre as sanções e a ameaça de sanções que continuam a vir do Eurogrupo. Como é que viu e ouviu as declarações do Presidente do Eurogrupo relativamente às sanções possíveis para Portugal? Mais uma vez, não vale a pena insistir sobre a questão do Presidente da República. O Presidente da República atuará e intervirá no espaço público sempre que entender que isso é relevante e nos termos que entender. Não vou, portanto, fazer reparos à atuação do Presidente da República e aproveito mesmo para sublinhar aquilo que já tenho dito noutras ocasiões. Espera-se de um Presidente da República que possa cooperar ativamente com os outros órgãos de soberania, nomeadamente com o Governo, e que possa colocar-se numa intervenção que se distinga claramente do plano de intervenção dos partidos. Os partidos não têm de se dirigir ao Sr. Presidente da República cada vez que entendem que é preciso denunciar alguma coisa, porque os partidos têm voz e o PSD tem voz. O PSD não irá falar pela voz do Sr. Presidente da República, da mesma maneira que não esperamos que o Presidente da República funcione para dar voz aos partidos. O Sr. Presidente da República representa uma instituição unipessoal que tem um relevo muito importante no sistema constitucional português e intervirá de acordo com aquilo que considera ser adequado. E compete aos partidos mostrarem não apenas respeito, mas também acompanharem aquilo que são as intervenções do Presidente da República e não apenas registarem, mas tê-las em boa conta. E é isso que nós fazemos. Quanto à questão das sanções, queria muito rapidamente dizer o seguinte. Portugal, entre 2010 e 2015, fez um ajustamento, quer do déficit orçamental corrente, nominal, quer do déficit estrutural, isto é, daquele que sempre teria registado, independentemente das fases de ciclo económico e de medidas de natureza extraordinária, não comparável com qualquer outro período da sua história e comparável com o que de melhor foi feito ao nível europeu em períodos idênticos. Por outros países, evidentemente. Significa isto que nós, em termos nominais, de déficit nominal, partimos em 2010 de um déficit que atingia quase 11% e terminamos em 2015 com um déficit descontado o efeito Banif, que não foi um efeito que nos possa ser atribuído, PSD, que possa ser atribuído à gestão do PSD, acabámos com um déficit de 3%. De 11% para 3%. E no que toca ao déficit estrutural, foi algo de uma magnitude muito parecida. De um déficit que raiava os 9% para um déficit estrutural de cerca de 2%. Portanto, o esforço estrutural que pode ser atribuído ao governo que liderei não me parece que seja questionável. O facto de, em 2015, e precisamente e unicamente no ano de 2015, ter havido algum desajustamento estrutural em vez de ajustamento estrutural, não decorre do facto do governo ter deixado de tomar as medidas que tinha programado, porque tomou todas as que tinha programado, mas simplesmente porque houve lugar a
a uma reclassificação estatística conduzida pelo Instituto Nacional de Estatística, que reviu as contas do Produto Interno Bruto desde 2012. E o desajustamento estrutural que se verificou decorreu automaticamente dessa reclassificação estatística. Portanto, não resultou de um menor esforço evidenciado pelo Governo. Agora, há uma coisa que nós sabemos. É que em 2016 e anos seguintes, o atual Governo ainda só especificou as medidas do lado da despesa e da receita que têm um resultado certo e negativo sobre o déficit. Na despesa que aumenta, que agrava, e na receita que deixa de receber. Todas as medidas, e segundo o Conselho de Finanças Públicas, são cerca de 2,1 mil milhões até 2019, de medidas que, do lado da redução da despesa ou do lado do aumento da receita, estão previstas no programa de estabilidade, não se sabe quais são. Não se conhecem. E o Governo não as divulga, não as especifica. O que significa, portanto, que o esforço estrutural que está prometido não está, nesta altura, evidenciado. E se há dúvidas sobre o esforço estrutural do país, não é sobre o que foi feito no passado, é sobre aquele que poderá ser feito este ano e para o futuro. Portanto, eu espero, porque isso está nas mãos do Governo, resolver esse problema. Que é, como quem diz, mostrar com clareza, não apenas à Comissão Europeia, mas ao país também, que precisa de o saber, quais são as medidas que tenciona adotar e qual é a estratégia que tenciona seguir para materializar os objetivos que estabeleceu. Porque nesta altura isso não é conhecido. E não é conhecido cá, como não é conhecido em Bruxelas. E essa é a razão porque, evidentemente, se desconfia da trajetória que está a ser seguida para o futuro. Queria pedir-lhe, aliás, que especificasse esta sua análise de que as condições democráticas se degradaram. Falou em manipulação intelectual e em tentativas de calar os críticos, não sei se pode dar alguns exemplos. E queria perguntar se, perante este balanço tão negativo daquilo que tem sido a atividade do Governo, se há alguma coisa que o PSD pense fazer para alterar a sua própria estratégia política. O ambiente qualitativo da democracia política tem vindo a degradar-se. Ele parece-me muito claro. Estivemos, ainda há muito pouco tempo, no Parlamento, a apresentar um projeto de resolução relativamente ao setor do turismo em Portugal. Não creio em consciência que nada do que estivesse nesse projeto de resolução contivesse algum elemento, quer do ponto de vista ideológico, quer do ponto de vista material das medidas que eram sugeridas, que ferisse a suscetibilidade de qualquer governo mediano em qualquer país da Europa. Ele foi liminarmente rejeitado, eu direi acriticamente rejeitado. Hoje, no Parlamento, não se produz nenhuma discussão de substância política. Toda a discussão retórica que é empreendida no Parlamento resulta num enumerado de rótulos, de máximas, que são atribuídas não tanto para qualificar quanto para desqualificar todos aqueles que não têm a mesma visão da maioria e do Governo. Quando, não raras vezes, se recorre ao insulto direto, simplesmente para evitar a confrontação de ideias. Isto não é um resultado de progresso democrático, é um progresso visto às avessas. É um retrocesso democrático. E eu creio que a experiência que está a ter lugar pode muito bem inspirar uma condução política diferente para o futuro. Nós não nos iremos calar denunciando este estado de coisas. Um governo não cumpre constitucionalmente o seu dever de informar o Parlamento apenas porque o Primeiro-Ministro se desloca aos debates parlamentares. É preciso que responda às questões que são feitas e não que faça comícios de cada vez que alguém faz uma pergunta, por mais objetiva que seja. O meu diagnóstico, portanto, é claro e está nas mãos daqueles que são os agentes políticos a alterar este estado de coisas. Eu tenho, da minha parte, dado um contributo positivo, creio eu, para alterar este estado de coisas. Não cedendo às tentações de ripostar nos mesmos termos, procurando elevar o debate democrático, procurando aportar posições construtivas, propostas
concretas que, pelo menos, deveriam ser discutidas para que o país pudesse conhecer as razões por que são rejeitadas. Não se pode rejeitar porque sim. É preciso fundamentar. A fundamentação está normalmente ausente do debate parlamentar e do debate político que é empreendido pela maioria que suporta o governo. Não sei se isto exemplifica suficientemente a questão que procurava. Como líder da oposição, que estratégia tem definida para o próximo ciclo político? Qual próximo? Para o que estamos a viver. Exatamente. Como é que vê este ciclo político? Isto é, interpreta que o ciclo político pode ser interrompido ou não pelas eleições autárquicas, ou de que forma as eleições autárquicas podem ter influência no final? Eu não vou fazer. Qual é a sua estratégia? Repare, não Muito estou a bem. relacionar com a pergunta Muito bem. feita pelo Presidente da República. Eu não vou fazer previsões sobre o ciclo político. Mas tem uma estratégia. Com certeza, ela consta de uma moção global que apresentei no último congresso do PSD e que é pública e transparente. E tem merecido referências reiteradas na minha intervenção pública. Portanto, a minha estratégia é conhecida, a estratégia do PSD é conhecida. O ciclo político durará o tempo que as condições do país permitirem e que os partidos que suportam o governo decidirem. Não é ao PSD, com certeza, que será imputada a responsabilidade por haver uma crise política, porque a confiança do PSD neste governo não existe, do ponto de vista político, portanto. O que sustenta politicamente este governo é o apoio maioritário, absoluto, de que dispõe no Parlamento. Não há nenhuma razão para que a maioria que no Parlamento suporta o governo esteja a insinuar que o ciclo político pode ter uma duração diferente em função, seja do papel das oposições, seja mesmo do papel do Presidente da República. Porque é a maioria que hoje sustenta o governo e que o sustenta de uma forma positiva, repare bem, porque esta maioria funcionou pela negativa para rejeitar o governo anterior. Eu formei governo a seguir às eleições, como era minha obrigação, uma vez que o PSD, juntamente com o CDS-PP, foram as forças mais votadas, e não encontrei no Parlamento apoio para poder governar com estabilidade. Mas quando esse governo foi derrubado, os partidos que compõem a atual maioria comprometeram-se a dar estabilidade política ao país e a suportar um governo alternativo. Portanto, as legislaturas têm 4 anos, não têm outro ciclo que não aquele que constitucionalmente está definido. Saber se ele será cumprido ou não depende das forças que compõem a maioria e dependem, evidentemente, também, porque a maioria não há de ser impermeável aos resultados da própria governação e às condições do país. Mas isso resulta numa consequência política que pode atuar sobre a própria maioria que não sobre a oposição. Portanto, a estratégia do PSD é muito clara. O PSD não regressará ao governo senão depois de eleições, na medida em que, no atual quadro parlamentar, não dispõe de uma maioria. Isso não impede o PSD, estando na oposição e sendo o maior partido português, de exercer o seu papel de oposição de uma forma construtiva e natural. Dizemos sempre o que é que faríamos se estivéssemos no governo. Portanto, não nos escondemos atrás de um papel de oposição para fazer uma espécie de bota abaixo em que não há uma alternativa que seja sugerida. As pessoas hoje sabem, portanto, quais são as diferenças entre o caminho que está a ser seguido e aquele que nós seguiríamos. Quando o país precisar, em eleições, de encontrar um governo diferente, sabe, portanto, com muita clareza o que é que pode escolher. Isso não está no horizonte. No horizonte estão, como disse muito bem, eleições autárquicas, aliás, eleições para a região autónoma dos Açores, para a Assembleia Legislativa Regional, já neste próximo segundo semestre, em outubro, e haverá eleições autárquicas em outubro também, indicativamente, em outubro de 2017. As eleições para a Assembleia da República ocorrerão no final da legislatura, a não ser que alguma outra coisa o impeça,
mas como tenho insistido, qualquer coisa que impeça a legislatura de chegar ao seu termo só pode resultar ou da falta de coesão da maioria que suporta o governo, ou, evidentemente, de alguma circunstância mais grave que o próprio governo não saiba dar resposta, nomeadamente a maioria que o suporta. Mas isso, como digo, não é uma matéria sobre a qual eu queira sequer fazer previsões. Aquilo que aqui fiz foi uma coisa diferente. Foi um exercício prático. Nós hoje não temos razão para só especular sobre o futuro com base naquilo que nos parece. Nós hoje temos resultados. Resultados claros. Esses resultados já nos permitem não apenas concluir sobre aquilo que aconteceu até aqui, aconteceu o contrário do que tinham dito que ia acontecer, a economia ia crescer mais do que tinha crescido o ano passado. Graças a um conjunto de reversões que iam ser realizadas, à reposição de rendimentos, ao fim da austeridade, a um conjunto de mecanismos que estavam previstos para o orçamento de Estado e para, portanto, a execução orçamental. E o que observámos foi o oposto. Foi a economia a crescer bastante menos, o emprego a ser destruído e, apesar da promessa de que tinha acabado a austeridade, na verdade nós vemos uma redistribuição da austeridade. Aqueles que estão no Estado estão a recuperar os seus rendimentos a um ritmo mais rápido e a generalidade do país está a pagar mais impostos para que isso seja possível. Não sei o que é que isto representa em termos de progresso. Se eu, porventura, quando fui Primeiro-Ministro, tivesse optado por resolver os problemas orçamentais estritamente aumentando impostos, pergunto-me o que é que diriam hoje aqueles que acham que o esforço estrutural a partir do Governo não foi tão forte quanto devia ter sido em 2015. Muito obrigado.